No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. E hoje vou falar de um autor, Teixeira de Pascoais, Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, que adotou o nome Teixeira de Pascoais e que nasceu a 2 de novembro de 1877, vindo a falecer a 14 de dezembro de 1952. É estruturalmente um poeta-filósofo, mesmo quando se instaura como mentor do saudosismo, ou resvala da poesia para outros géneros literários cujo hibridismo, de género e de linguagem, tem vindo a ser explorado pela crítica moderna. Nasceu em Amarante, no Gatão, cursou Direito em Coimbra de 1896 a 1901 e chegou a exercer a profissão durante 10 anos na cidade do Porto, entregando-se depois e até à data da sua morte à escrita, recolhido no solar cujo nome adotou, Pascoais, no seio da paisagem da sua intimidade, o Marão e o Tâmega. A sua estreia não foi brilhante. Em 1895, publica a primeira obra poética, Embriões, que merece uma crítica menos favorável de Guerra Junqueiro. Nas obras seguintes, Belo I, em 1896, e Belo II, em 1897, e A Minha Alma, em 1898, transparece já uma vivência original que toma o homem como centro e caminho de uma ascensão espiritual crescente, transformando o material em espiritual, a memória em sonho, o real em irreal, a presença corpórea em ausência saudosa. As coordenadas do seu universo imaginário, já imbuído do que mais tarde chamaria saudade, estavam lançados. A sua consagração só seria alcançada com Sempre, em 1898, que simboliza o encontro do poeta consigo mesmo. Nesta obra estão já patentes traços que tomarão a sua poesia inconfundível. A fusão do subjetivo e do objetivo, o sentimento religioso das coisas, esse além que, num mesmo instante, se esconde e se revela nas sombras, nos fantasmas e nos espectros. O fascínio pelo mistério e pela substância enigmática de tudo o que rodeia. A vocação mística que tudo transforma. Depois de Sempre, o seu ímpeto de criação parece imparável. Surgem grandes coletâneas de poesia cuja redação acompanha a reformulação consecutiva da sua obra, em que refunde, amplia e transfere poemas, o que demonstra, contrariamente à visão tradicional de que se possuía do poeta, uma atenção extrema pelo aperfeiçoamento formal da sua escrita. Um breve apontamento a algumas dessas composições. Para a Luz, dedicado ao irmão que se suicidou, representa, pelos poemas de intuito realista e social que contém, um certo desvio a uma poesia vocacionada para a transcendência. Vida Etérea é, enquanto hino à harmonia cósmica e à procura ansiosa do absoluto, considerado um dos melhores livros de poesia que Pascoais escreveu. As Sombras têm merecido destaque por mais tipicamente desenharem a atmosfera espiritual de Teixeira de Pascoais. De Senhora da Noite, afirma a crítica ter inspirado os dois finais de Ode de Álvaro de Campos. Finalmente, em Jesus e Pan, destaca-se o pendor filosófico do poema, onde estão já presentes os princípios orientadores do saudosismo como doutrina da restauração nacional. Serão estes dois vetores da saudade, o nacional e o universal, que ditarão a cruzada saudosista do poeta nas páginas da Águia,
de que é diretor artístico desde que esta revista se torna órgão da Renascença Portuguesa em 1912. Pela força da sua personalidade e pela grandeza da sua obra, reúne à sua volta, apesar da polémica sobre a saudade que nas páginas da Águia o opôs a António Sérgio, uma série de poetas de tendências afins, os chamados poetas saudosistas, de que se salientam aqui António Correia de Oliveira, Afonso Lopes Vieira, Afonso Duarte ou Mário Beirão. Depois de Elegias, 1912, e de O Doido e a Morte, de 1913, onde, com mais intensidade, a concepção filosófica se une ao lirismo emotivo, a edição do Verbo Escuro em 1914 inaugura uma nova via de expressão, a da prosa poética. Prosa e verso passam a coexistir na obra do autor. Citem-se, por exemplo, O Bailado em 1921 e O Pobre Tolo em 1924, onde os aforismos invadem a tónica lírica da escrita, ou Os Cantos Indecisos e os Cânticos, em 1925, ou ainda a versão em elegia satírica de O Pobre Tolo, em 1930. O acento lírico da prosa e o prosaísmo filosófico do verso tornam-se uma constante na obra de Pascoais. Desta época, e ainda em verso, são o drama Dom Carlos, 1925, espécie de contrapanfleto da Pátria, de Guerra Junqueiro. A experiência teatral a que se junta a colaboração com Raul Brandão, na trágico-comédia Jesus Cristo em Lisboa, 1924, e Painel, curiosa panorâmica de Portugal vislumbrada do Marão, Versos Pobres, 1949, a Versos Brancos, de que ainda hoje não se conhece a totalidade das composições, referia-se Pascoais já com um pensamento metrificado. A partir de 1914, a prosa conquista terreno no panorama literário do autor, com grande variedade de géneros e de interesses, desembocando na redação de grandes biografias que lhe deram renome internacional. A Beira, num relâmpago, de 1916, é um livro de viagens que propicia a entrada no mundo imaginário do autor, tal como acontece em Duplo Passeio, 1942, onde cada pormenor avistado, paisagem ou gesto humana é símbolo de uma realidade transcendente. O Bailado, 1921, constitui-se como, nas palavras de Pascoais, uma espécie de romaria, viagem pelos outros na tentativa da construção de um eu, simultaneamente individual e universal. O Pobre Tolo, de teor autocaricatural, dá conta do drama da existência humana na sua consciência de ser e de não ser ao mesmo tempo. O livro de memórias, mais do que um documento histórico preciso, é uma anotação autobiográfica que prima pela reelaboração imposta pela memória, tal como acontece em Uma Fábula, O Advogado e o Poeta, de publicação póstuma. Mas é em 1934 que Pascoais envereda pelas biografias romanceadas que lhe abrem novos caminhos na perscrutação da alma humana. Todos os biografados são figuras relevantes da história espiritual do homem ou são movidos por sentimentos ou ideias de alcance universal. E rompem assim São Paulo, São Jerónimo, Napoleão, o Penitente, Camilo Castelo Branco e Santo Agostinho. Porque polémicas, sobretudo a primeira, as biografias contribuem para chamar mais uma vez a atenção do nosso meio cultural para a obra de Pascoais. Talvez por isso tenha o autor sentido a necessidade de esclarecer quer o seu pensamento poético, o que faz em O Homem Universal, em 1937, quer o seu conceito religioso, que explicita em A Minha Cartilha, escrita em 1951, mas só editada em 1954. Duas obras de ficção narrativa marcam ainda a última fase do percurso vivencial do poeta. O Empedecido, 1950, e Dois Jornalistas, em 1951, onde, respectivamente, o tema da saudade e do medo são tratados com uma ironia que mais realça o sentido da dúvida que se pretende inculcar como fonte dinamizadora do sentir e do pensar do homem. Teixeira de Pascoais cria algo de novo na literatura portuguesa com o seu universo imaginário virado para o mistério da alma, para a essência das coisas, para
o paradoxo da existência em que tudo e o seu contrário se implicam numa amálgama inesperada feita de antimonias que conceptualmente se harmonizam. Desligando-se do saudosismo de escola, que, descontextualizado, passou a ser lido como sinónimo de nacionalismo reacionário, a crítica dos últimos 20 anos tem vindo a valorizar, no campo literário e no filosófico, inúmeros aspectos da modernidade de Pascoais, quer pela concepção filosófica do homem, ser imaginante e imaginário, como substancia mesmo a realidade, quer pela virtualidade da sua escrita, com aspectos ainda hoje surpreendentes. Falamos de Teixeira de Pascoais. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona.